Fala galera, tudo bem? Mais uma edição da Euro está chegando e essa competição é tão importante que muitos consideram como uma Copa do Mundo sem a presença de Brasil e Argentina. Disputada desde 1960, a sua história é muito rica, repleta de grandes jogos e com seleções que deixaram sua marca no futebol europeu e mundial e que são lembradas até hoje. Então nesse vídeo vamos conhecer as 10 melhores seleções da história da Eurocopa. Então simbora pro vídeo? Só para lembrar que os critérios de avaliação que usamos foi o seguinte: campeão 10 pontos, vice 5, terceiro lugar 2 pontos e quarto lugar com 1 ponto. Abrindo a listagem aparece um país que já não existe mais. Estamos falando da Iugoslávia, dona do futebol refinado. Os iugoslavos eram considerados como os brasileiros da Euro, muito por causa da qualidade técnica dos seus jogadores também. Na Euro, a Iugoslávia esteve entre os 4 primeiros colocados nas 3 primeiras edições, sendo vice-campeão em 1960 e 1968. Os dinamarqueses chegaram entre os melhores da Euro em 4 edições. O ápice do futebol da Dinamarca aconteceu em 1992, quando o país entrou meio que pela janela na fase final. Isso aconteceu porque a Iugoslávia foi desclassificada pela UEFA por causa de uma guerra civil. Em campo, os dinamarqueses surpreenderam o mundo do futebol. Depois de eliminar as favoritas França e Inglaterra na primeira fase, bateram os holandeses, os atuais campeões da Eurocopa, e na final derrubaram outro gigante, a Alemanha, atual campeã do mundo. Presente entre os 4 primeiros colocados em 5 edições da Eurocopa, quando falamos da Holanda não tem como não lembrar do time de 1988. Comandado por Rinus Michel e com craques como Gullit, Van Basten e Rijkaard, esse time voltou a colocar as engrenagens da laranja mecânica para funcionar. Mesmo começando mal aquela edição, quando perdeu na estreia para a União Soviética por 1-0, após esse jogo a história holandesa da competição foi só sucesso. Primeiro a sofrer foram os ingleses, 3-1. Depois o retrancado Eire, 1-0. Já nas semifinais os donos da casa, 2-1 para a Holanda em cima da Alemanha. E a cereja do bolo não poderia ser diferente, novamente pela frente os soviéticos. E sem dar sopa pro azar, a Holanda mostrou um grande futebol e com 2 golaços, principalmente de Van Basten, a Holanda chega a seu primeiro e único título da Eurocopa. Na 7ª posição aparece República Tcheca e Portugal empatados com 21 pontos. Os dois países têm um retrospecto idêntico nas fases finais da Euro. Ambos chegaram 5 vezes entre os 4 melhores. Cada seleção disputou 2 finais ganhando um título cada. O primeiro campeão foi a República Tcheca. Na época o país ainda era conhecido como Tchecoslováquia. Os tchecos surpreenderam naquela edição. Primeiro bateram os atuais vice-campeões mundiais, os holandeses, na prorrogação, ganhando a partida por 3-1. Na final, a Tchecoslováquia teria pela frente apenas os atuais campeões da Euro e da Copa do Mundo, a Alemanha Ocidental. Depois de um empate em 2-2 no tempo normal, a definição do título foi na disputa de pênaltis. E lá os tchecos converteram todas as suas penalidades, dando um golpe final na cobrança de Panenka, que com requinte de crueldade e frieza deu uma cavadinha matando o goleiraço Sepp Maier. Já os portugueses, depois da frustração da perda do título dentro de casa em 2004 para a zebra da Grécia, Portugal se redimiu e espantou de vez o fantasma da Euro em 2016 na França. Para o mais pessimista, não tinha um cenário pior para decidir o título. Pela frente a toda a poderosa França, dona da casa e grande favorita. Pelo lado dos portugueses, as coisas não poderiam começar pior. Logo aos 25 minutos, seu grande craque Cristiano Ronaldo saiu machucado. A contusão de Ronaldo, em vez de abater a seleção portuguesa, parece que deu um gás maior e o time começou a se superar. Todo esforço foi recompensado e na prorrogação, quando o contestado Éder deu um belo chute marcando o gol, o improvável título de Portugal aconteceu. A maior responsável por essa boa colocação, sem sombra de dúvidas, é a União Soviética. O país ainda tinha essa denominação quando alcançou os melhores resultados na Euro. Jogando com a bandeira soviética, foram alcançados 4 finais da Eurocopa, onde o país ganhou a primeira edição no ano de 1960. Já sua última boa participação aconteceu no campeonato em 2008, já como Rússia, quando foi eliminada nas semifinais pela Espanha. Dona de 2 títulos da Euro, a França geralmente aparece na lista dos grandes favoritos da competição. Campeã em 1984, repetindo a dose no ano 2000, para 2024 a seleção francesa é tida como uma das grandes favoritas. Na 3ª posição aparece a Itália com 33 pontos. Atual campeã europeia, a Azzurra é uma potência do futebol europeu e mundial.
Dona de 2 títulos da Euro, a Itália nas últimas 6 edições esteve presente na final da competição em 3 vezes. Porém, para 2024, sua participação é uma grande incógnita. A Espanha é a seleção que mais progrediu no cenário europeu e mundial nos últimos anos. Considerada aquela seleção que chegava nas competições com grande força e quase sempre decepcionava, a partir da Euro de 2008, a nova história começou a ser escrita para o futebol espanhol. Campeã em 1964, a Fúria só voltou a disputar uma final da Euro 20 anos depois, quando perdeu o título para a França. Porém, nas últimas 4 edições da Euro, os espanhóis chegaram às semifinais 3 vezes, levando o título em mais 2 oportunidades. Com essas conquistas, o futebol espanhol se tornou, juntamente com a Alemanha, os maiores campeões da Eurocopa, com 3 títulos cada um. Em primeiro lugar, não tem como ser outra seleção. A Alemanha, dona de 3 títulos europeus, chegou à final da competição em 6 oportunidades, além de ter ficado nas semifinais em outras 3. Em 16 edições, os germânicos só ficaram fora das semifinais em apenas 7. Mas um fato vem preocupando: a maioria das vezes que ficou de fora foi a partir do ano 2000. A queda de rendimento da Alemanha na Euro acendeu um sinal de alerta, onde a principal dúvida ficou sendo: será que o futebol alemão está em decadência? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente mostrou um pouquinho das grandes seleções da Eurocopa. Coloca aí nos comentários quem leva a Euro de 2024. Um abraço e até o próximo vídeo.